Muito bom dia. Eu estou dando bom dia porque para mim é de manhã. Hoje eu estou aqui no estúdio da minha esposa, falar contigo. Estou no estúdio. Minha esposa é fotógrafa, ela tem um estúdio de fotografia aqui em Maringá, no Paraná, onde a gente mora. E hoje eu preciso arrumar aquilo. O ar-condicionado, ela tem um ensaio de bebezinho, né? Chama ensaio newborn, ela vai fazer agora e tal. Bonito pra caramba. Só que o ar-condicionado, acho que estava sujo, o filtrozinho, alguma coisa assim. Precisava dar uma limpadinha, ela limpou e eu preciso colocar de volta hoje. Agora, estando aqui no estúdio dela, o que acontece é que eu me lembro de como ela conseguiu esse estúdio, como ela conseguiu o primeiro estúdio dela, como foram as coisas para ela, a coragem que ela teve que ter. E às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas que estão começando no digital ou que já têm algum resultado, mas não conseguem escalar. E eu vejo que falta para essas pessoas uma boa dose daquilo que a Fernanda sempre teve, uma boa dose de coragem. Eu quero falar disso contigo hoje. Antes, vamos colocar isso aqui, né? Isso aqui tem que aquecer muito bem para atender um bebezinho. Então vamos lá. O frio está funcionando bem. Agora vamos aumentar a temperatura para os 30 graus. Tem que aquecer. Bom, então, quando a Fernanda começou com fotografia, ela começou em São Paulo, a gente morava em Guarulhos. Bom, começou em 2011, devagarzinho, sem estúdio, sem nada, porque os começos são assim mesmo, né? Você tem que fazer a coisa do jeito que dá para fazer a coisa. Esses dias eu gravei um vídeo falando de como uma amiga minha, a Luana, como que ela começou na internet. Simplesmente começou, lançou o curso dela do jeito que dava, não tinha nem página de vendas, nem nada. Eu acho que até nem falei desse detalhe no outro vídeo, mas se você quiser assistir esse vídeo, clica no card que está por aqui em cima. Mas a Fernanda, enfim, começou fazendo qualquer tipo de ensaio que tinha, mas hoje eu quero falar de estúdio, eu quero falar da coragem que é necessária para você ter as coisas na vida, muitas vezes, pelo menos, essa é a minha história de vida e essa é a história de vida da minha esposa. Foi assim que a gente conseguiu, através de coragem. Então, como é que foi? A gente morava em Guarulhos. E a Fernanda queria, porque queria ter um estúdio. Porque a gente pegava a câmera dela, os equipamentos, a gente ia para casa das pessoas fotografar. E ok, foi um começo, mas chegou uma hora que começou a encher o saco aquilo, de ir para casa das pessoas. E aí ela querendo o estúdio, eu estava trabalhando com a minha tia Elza, lá em Alphaville, que é longe de Guarulhos. Tem a Marginal Tietê no meio. Se você ou conhece alguém de São Paulo, pergunta da Marginal Tietê. É terrível, trânsito pra caramba, mas enfim. A tia Elza tinha um espaço dentro do centro comercial de Alphaville e ela perguntou se a Fernanda não queria começar lá. Legal, então, assim, primeira coragem, né? Quando eu for atender eu vou ter que cruzar a cidade. Mas ok, aí tem gente que já para ali, não, é muito longe, não vou. Tem gente que qualquer coisa é impedimento para fazer acontecer o que precisa acontecer na vida. Mas aí ela atendeu lá por um tempo, nesse estúdio, lá em Alphaville, que era pequenininho. A gente não pagava aluguel, a gente pagava alguma coisinha, não lembro se era IPTU, a gente pagava, lógico, também a conta de luz, a conta de água, essas coisas a gente pagava, que era bem pouquinho. Ela começou por lá, beleza. Para o próximo estúdio, acho que ela ficou um ano e meio lá no estúdio da minha tia, que era bem pequenininho, era só, nossa, isso aqui é gigante perto do que ela tinha lá, muito grande, aqui tem 50 metros quadrados. O próximo estúdio dela já tinha também 50 metros quadrados e foi necessária muita coragem, porque para o próximo eu lembro que a gente não tinha o dinheiro do aluguel e ela conseguiu um estúdio na frente do Allianz Parque, que é um estádio de futebol, né, na frente do Shopping Bourbon, ali em São Paulo, região central-zona, num prédio chamado Casa das Caldeiras. Super legal, uma portaria super chique. A gente conseguiu um preço bacana, só que a gente não tinha dinheiro para o aluguel. E a gente não tinha dinheiro para montar a estrutura do estúdio. Vou te mostrar algumas coisas aqui. Ó, quer ver? Isso aqui é o seguinte, ela vai me bater um pouquinho, porque o estúdio dela não está exatamente arrumado nesse momento, né? Ela deixou... Aqui ela vai arrumar daqui a pouquinho, ela vai vir porque ela vai atender, mas enfim, tem até uma cama aqui, tem ar-condicionado ali, tá vendo? Tem perfil de LED no teto, esse sofá aqui, essa estrutura toda.
Tudo isso aqui é muito caro. Esse aqui é o estúdio de Maringá, no Paraná, mas o estúdio de São Paulo a gente trocou até o piso do chão, a gente trocou, porque estava no concreto, não lembro como é que estava, né? Então essa mesa, tudo bonito, ó, toda essa decoração, isso aqui foi feito por arquiteto, tem o logotipo dela, eu digo que ela é fresca pra caramba, enjoada, olha isso, ó, Fernanda Gibran Fotografia. Então assim, é caprichado, né? Dá uma olhada nisso aqui. E tudo isso aqui, obviamente, custa uma grana violenta. E aí a gente não tinha esse dinheiro, não tinha como montar esse estúdio em São Paulo. A gente gastou lá no estúdio uns 20 e poucos mil reais. Eu não estava ganhando tanto na época com marketing digital ainda, eu estava com a minha tia ainda, e a gente não tinha. Mas enfim, ela teve a coragem e me convenceu a ter essa coragem, eu acho que ela é muito mais corajosa do que eu, me convenceu a ter essa coragem de alugar mesmo assim. Ela falou, não, pelo menos para o primeiro aluguel a gente tem o dinheiro. Isso frita meus neurônios da segurança, querendo ser, meu Deus do céu, como assim você tem dinheiro para o primeiro aluguel? Né? Todo mundo fala que para empreender, que você tenha dinheiro pelo menos para os 6 primeiros aluguéis, para os 6 primeiros meses do seu negócio, porque pode dar ruim, você tem que estar preparado para não dar uma terrível M na sua vida. E aí tudo bem, alugamos o estúdio, fizemos parcelado no cartão, depois ficamos pagando juros de cartão um monte, a gente pagava o mínimo porque não tinha dinheiro suficiente, mas a gente fez parcelado no cartão todas as coisas do estúdio de lá, que ficou uns 20, 25 mil reais mais ou menos. Em pouco tempo, a Fernanda começou a ganhar mais de 10 mil reais por mês ali. Ela se motivou muito com aquilo que ela tinha feito, ela fez o que a gente chama de jogar o chapéu, quem fala muito isso é o Érico Rocha, né? Jogar o chapéu do outro lado do muro. Jogou o chapéu do outro lado do muro quer dizer, agora eu vou ter que buscar, vou ter que escalar esse muro. Outras pessoas dizem, eu vou colocar o pé e aí Deus coloca o chão. Quer dizer, ela foi no escuro. A gente orou muito, lógico, como sempre, e a gente resolveu ir. E ela foi, e deu certo. Pra caramba, deu muito certo. Muito, muito, muito certo. Essa é a história da Fernanda, a história da coragem dela. E tem a história da minha coragem também. Eu não seria empreendedor digital, eu não seria infoprodutor, se eu também não tivesse tido a minha grande dose de coragem, que veio inclusive antes da Fernanda. Porque no começo da nossa vida eu trabalhava no Tribunal de Justiça. A gente casou em 2009. Nós casamos em 2009. Em 2009, no meio do ano, a gente casou em 2009, no meio do ano eu entrei no Tribunal de Justiça, eu tinha passado na prova que eu nem sabia. Eu comecei a trabalhar no Fórum da Penha, mas logo eu fui para... Logo não, mas depois de uns 3 anos eu consegui transferência para a minha cidade, que era Guarulhos. Demorava uns 40 minutos para chegar na Penha, e eu consegui transferência para Guarulhos. Mas a verdade é que eu não curtia muito aquele trabalho, não era para mim, enfim, eu já contei essa história em outro vídeo. E aí eu queria entrar, não para o marketing digital, eu queria fazer outro concurso. Eu nem pensava em marketing digital na época, nem pensava em ser infoprodutor, nem sabia que existia esse negócio de infoprodutor. Eu fui prestar outro concurso, não deu certo outro concurso, o edital de vagas saiu e não saiu vaga para a minha área de formação, que é educação física, se você não sabe. Não saiu vaga. Aí eu fiquei triste, fiquei chateado, e aí eu fui estudar alguma coisa que eu pudesse ganhar dinheiro fora do tribunal, porque afinal eu não curtia mais tanto. E o que eu achei foi como ganhar dinheiro pela internet. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, eu comecei a me empolgar com aquilo. Então eu voltei no tempo, tá? Antes de eu trabalhar no marketing digital, para você entender a coragem que eu tive que ter. Esse vídeo é sobre coragem, lembra disso. O fato é que eu encontrei um cara sério na época. Entre muitos caras que aparentemente não sabiam muito do que estavam falando, tinha esse cara sério. Aliás, 2 eu encontrei. Encontrei um chamado Seiichi Arata. O Seiichi está aí até hoje, muito bem, vendendo os cursos dele, produzindo conteúdo para o YouTube. Seiichi Arata, um cara muito bom, tá? E o outro é o Conrado Adolfo. O Conrado Adolfo, infelizmente para mim, porque eu gostava muito dele nessa área, infelizmente para mim, o Conrado já não ajuda infoprodutores. O Conrado ajuda empresários, que geralmente têm negócios físicos. Esse é o negócio do Conrado hoje. Continua sendo um cara muito bom, é uma escolha que ele fez de ajudar empresários que têm negócios físicos. Mas na época ele ajudava infoprodutores, né? Ele vendia cursos para infoprodutores. Tinha um curso dele que custava R$ 699, que era o método 8Ps. Começa a rir porque é um desespero que bate. E eu queria comprar, mas eu não tinha dinheiro, eu estava quebrado desde o começo do casamento, a gente estava quebrado, Enfim, eu e a Fernanda, nós somos bons para ganhar dinheiro. A gente sabe hoje ganhar dinheiro, na época a gente não sabia. Hoje a gente sabe, né? Mas na época a gente nem sabia ganhar dinheiro e a gente nem sabia gastar. Tem um antigo chefe meu, que ele diz que
O grande segredo não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Eu concordo em partes, porque o quanto você gasta é importantíssimo. Saber gastar é importantíssimo. Claro que não adianta ganhar R$1.500, R$2.000 por mês também, que aí você pode tentar controlar o máximo, vai ser muito difícil para você viver com R$1.000, R$1.500 por mês. É muito difícil, ainda mais tendo família. Beleza, mas o fato é, na época, eu não comprei o curso de R$699. Não é que eu achei caro, mas eu achei que não dava para mim, que eu tinha que fazer as coisas mais com cabeça, mais com consciência, afinal não tinha R$1 para investir em curso nenhum. Falei, não, vou esperar um pouquinho para investir. Às vezes essa é a pior besteira que você faz, você gosta de ficar esperando um pouquinho para investir, porque as coisas param de andar na sua vida. Eu lembro que nessa época, quando eu falei, não, vou esperar um pouquinho, eu dei uma desmotivada tão grande, porque eu consumia só conteúdo gratuito na internet. E aí eu só me enchia de esperança, beleza, mas uma hora a coisa apertava, porque eu tinha um blog na época e não dava resultado aquele blog. Ele chamava Multiplicar Dinheiro, eu nem sabia multiplicar dinheiro. O fato é que não dava resultado. E eu fiquei 1 ano e meio sem ter resultado nisso. E quando você fica muito tempo sem ter resultado, você começa a pensar em fazer outra coisa. E eu comecei. E eu não investi no curso, eu poderia, sei lá, ter feito um empréstimo, na época eu não fiz. Poderia ter pedido emprestado para alguém, poderia ter falado com a minha mãe, de repente ela me apoiaria, provavelmente ela me apoiaria. Não quis. O curso fechou, as inscrições do curso fecharam. 3 meses depois, reabriram as inscrições. E aí, em vez de R$699, era R$3.500. Parceiro, foi complicado. 3.500. Se eu não tinha 699, 3 meses depois a situação não tinha melhorado. Eu continuava com empréstimos no Banco do Brasil, né, na época. Eu continuava afundado, estava em dívida, estava complicado. Às vezes não comprava nem presunto e queijo na padaria porque era muito caro. E o queijo hoje em dia continua caro, né? Piorou. Mas enfim, na época eu não conseguia comprar, porque de tão caro que era. Eu falava para minha esposa, amor, hoje não dá para comprar presunto e queijo não, porque senão a conta não fecha. Eu tentava controlar as coisas. E aí, quando surgiu a 3.500, falei, caraca, e aí entra a coragem. Se eu não tivesse feito isso, eu não sei o que teria sido da minha vida. Acho que eu teria continuado no tribunal, teria continuado ganhando o que eu ganhava lá, que não era ruim, mas não se comparava ao que eu tenho hoje. A liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, né, de ir para qualquer lugar. Eu estou trabalhando aqui, isso aqui é um trabalho, eu estou conversando contigo, para mim o trabalho se mistura com prazer, porque eu adoro conversar contigo. Mas eu estou aqui, no estúdio da minha esposa, agora eu estou gravando 7h41 da manhã, provavelmente eu estaria indo para um trabalho agora, preocupado de chegar a tempo. Não tem mais nada disso. A coragem foi, eu subi as escadarias para chegar à gerência do Banco do Brasil e fui pedir um empréstimo. Falei, eu preciso de um empréstimo. Tem linha de crédito liberada para mim? Tem, seu André. Funcionário público tem linha de crédito, né? Eu preciso de R$3.500. Eu só peguei o valor exato para o curso. Peguei, veio para minha conta de dinheiro, automaticamente foi para a conta do Conrado Adolfo, R$3.500. O fato é que eu estudei aquele curso. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem, estudei, de fato eu estudei, porque, cara, eu tinha investido, dinheiro que eu não tinha. Eu tive coragem sozinha não adianta. Quando você tem coragem, acontece alguma coisa com você, cara. Você fica com as costas contra a parede. Você vê, agora vai. Ou vai ou racha, não tem como. Então eu precisei estudar. Eu lembro que de alguma maneira, na época eu comecei a vender perfume. Estava quebrado de dívida, comecei a vender perfume para ajudar. E a gente estava muito estressado, fogo, né? Sem dinheiro, mas estressado, então pegamos o dinheiro que a gente vendeu, que eu vendi perfume, deu uns R$1.800, acho que eu botei no crédito mais um pouquinho lá e fomos fazer uma viagem para Salvador, na Bahia. Eu, a Fernanda e a Lara, na época só tinha a Lara, não tinha a pequenininha, não tinha a Lisa ainda, fomos fazer uma viagem. Eu lembro que eu tinha um tablet velho na época e o curso dava para assistir pelo tablet. Eu lembro que tinha que fazer mamar para a Larinha, tinha que esquentar a mamadeira dela. E no hotel lá embaixo, a gente estava acho que no 2º andar, lá embaixo tinha um lugar onde você esquentava a mamadeira, uma brinquedoteca, não sei o quê. Eu pegava o fone de ouvido e pegava o tablet toda vez que eu tinha que descer para a mamadeira lá. Toda vez que eu estava sem a Fernanda, sozinho andando pelo hotel, eu pegava o tablet, pegava fone de ouvido, colocava na aula e ia ouvindo e repetindo para mim mesmo, para eu me lembrar daquilo. A cada momento que eu podia estudar, eu estudava para aprender aquilo. Essa foi uma virada de chave na minha vida também. Enquanto eu fiquei só no conteúdo gratuito, as coisas elas não funcionavam muito bem. Enquanto você não investe em você, parece que as coisas não funcionam muito bem, porque entende que investir em você é um ato de confiança.
agora vai, né? É um ato de fé. Não, eu investi em mim, né? Eu boto fé que eu vou fazer acontecer. Então você não pode se decepcionar. E aí você vai e faz. Foi assim comigo. Começou na coragem de comprar, depois, né, na fé que eu tive em mim, eu falei, não, agora vai, eu vou dar um jeito de fazer isso, não interessa, eu tenho família, eu preciso dar um jeito de fazer isso acontecer. Eu estava no tribunal, ok, então eu fiz uma transição segura para o digital. O Conrado falava muito isso, né? Faça uma transição lenta, gradual e segura. Devagar, aos poucos e de maneira segura. Não foi tão seguro porque eu tive que fazer um empréstimo, mas eu estava empregado. A verdade era essa, né? Eu estava empregado, eu podia pegar empréstimo, enfim, tinha para onde correr, embora fosse muito difícil. E aí eu comecei a estudar. Em 3 meses, aqueles R$3.500 voltaram para minha conta. Porque eu ajudei minha tia Elza, que eu já falei anteriormente nesse vídeo, a lançar um curso dela pela internet. Foi minha primeira experiência com infoprodução, com produto de informação na internet. Então ajudei a tia Elza, a gente lançou o curso básico de patchwork, que é uma técnica artesanal, e deu muito bom. As pessoas gostaram, a tia Elza gostou muito, e a gente continuou lançando o curso para ela. A gente lançou um curso depois por assinatura, que era o Clube do Pet, a gente cobrava R$14,90 por mês, chegamos a ter 500 alunos. Depois disso eu segui carreira solo, comecei a ajudar artesãs a empreenderem na internet, venderem suas peças pela internet, sempre sendo infoprodutor, né? Sempre vendendo os meus cursos, ajudando pessoas pela internet. E esse é o resumo do que eu queria falar para você sobre coragem. Como é que você está hoje aí? Será que você está sem coragem de investir? Está sem coragem de colocar fé onde você deveria colocar fé? Que é em você? Na verdade, assim, a fé tem que ser colocada em Deus. Antes de fazer qualquer coisa, você conversa com Deus. Conversa com o Papai do Céu. Tenha esclarecimentos sobre se é isso mesmo que você deve fazer, sabe? Uma coisa que eu uso um pouco como parâmetro para mim, uma vez eu ouvi, eu acho que está certo isso, que entusiasmo significa cheio de Deus. Origem da palavra... A palavra entusiasmo nasceu na Grécia Antiga e significa ter Deus dentro de si. É isso mesmo, ter Deus dentro de si. Então, entusiasmo, né? Como é uma pessoa entusiasmada? É uma pessoa que está, estou entusiasmado, estou empolgado com isso aqui. Entusiasmo significando ter Deus dentro de si, eu confio bastante no meu entusiasmo. Então, na época eu estava entusiasmado, empolgado com o curso, mas eu não confio no entusiasmo de curta duração. Aí que está. De repente você tem dentro de você essa vontade de ser infoprodutor e já tem algum produto, ou não tem nada, só tem a vontade. Como você pode saber se isso é de Deus para a sua vida? Primeiro você tem que orar bastante. Eu sempre vou falar aqui no canal sobre Deus, porque não tem como eu falar de André Gibran e das minhas coisas sem falar da minha caminhada com Deus. É impossível, não tem como. E os mimizentos de plantão que falam que não pode misturar negócios com religião é porque não entendem nada do reino de Deus. Mas na Bíblia está escrito que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, então tudo que você fala tem Deus no meio, filho. Não adianta, você não separa negócios, você não separa dinheiro de Deus, porque você não está falando de religião, você está falando de Deus, de Jesus Cristo. E é disso que eu estou falando. Então, eu confio no meu entusiasmo, ou seja, Deus dentro de mim, quando esse entusiasmo dura mais do que 2 semanas. Se eu estou empolgado com alguma coisa por 2 semanas, eu não confio muito nisso. É normal se empolgar, se motivar com algumas coisas por pouco tempo. Normal. É do ser humano. Coisa nova, principalmente, te empolga. Agora, se isso permanece, aí eu confio completamente nisso. Aí eu faço as minhas orações. E aí, se Deus mandar eu investir, eu vou lá e eu invisto. Foi o que eu fiz quando eu comprei o curso do Conrado, em vários outros cursos, enfim. Mas a partir daquele momento, a minha vida começou a melhorar muito. Depois de menos de 1 ano que eu comprei o curso dele, eu tinha largado meu trabalho no tribunal, eu já estava seguindo carreira solo ali, não estava, 1 ano não estava solo, estava com a minha tia ainda, mas 1 ano e meio mais ou menos estava seguindo carreira solo, estava lançando meus próprios cursos, a minha vida mudou completamente. Agora, como é que está você aí? Será que já não está na sua hora de ter um ato de coragem, um ato de fé? E eu estou falando isso de maneira desinteressada. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, neste momento, eu não tenho um curso completo para te oferecer como infoprodutor. Eu não tenho isso. Então eu estou falando isso, eu tenho uma mentoria individual. Eu posso te mentorar individualmente, já te adianto que o preço é mais caro, mas é algo que, é o que, se todo mundo pudesse fazer uma mentoria individual, seria o ideal para todo mundo, porque aí eu
fico contigo, eu pego na sua mão e eu te ensino exatamente o que você deve fazer, quando você... Enfim, se você quiser saber mais sobre a mentoria individual, tem um link aqui embaixo, que é o link do meu WhatsApp pessoal, para você trocar uma ideia comigo. Já saiba que é um pouco mais caro do que um curso, né? Um curso você encontra por R$500, por R$1.000, R$2.000, R$3.000. A mentoria individual é mais cara do que isso, tá? Mas é a solução definitiva, dependendo do seu nível. Então conversa comigo e a gente pode conversar sobre isso. Mas eu não tenho cursos para te vender sobre isso. O que eu quero com esse vídeo, com esse canal, na verdade, é compartilhar o que funcionou para mim e o que eu vejo funcionando para muita gente. Tem um cara que chama Bruno Piscinini. O Bruno... Tá ficando quente, o ar tá funcionando. Tá funcionando, tô até passando mal aqui. O Bruno Piscinini, ele é um cara que me inspirou muito no começo da minha jornada, até hoje eu falo desse cara, ele é um cara muito bom. E ele era arquiteto, ele tinha terminado a faculdade, aí quando ele terminou a faculdade, ele pegou o diploma, ele parou com tudo, com estágio, com tudo que ele tinha na época, não foi para arquitetura e falou, vou para o marketing digital. E também é um cara que não tinha dinheiro, assim, ele queria se manter e tudo sozinho, sem depender dos pais. Ele largou tudo e foi investir no marketing digital. E virou um monstro do marketing digital, palestrante, enfim, um cara bom pra caramba que já ajudou muita gente. Bom, como é que tá o seu nível de coragem? Eu recomendo que você aumente esse nível de coragem. Aumenta isso, tá bom? Vai ser necessário coragem em todos os momentos da sua caminhada empreendedora no digital. Se você gostou, se faz sentido para você, se você tem uma história para me contar, eu quero ler, por favor, deixa um comentário embaixo do vídeo e se inscreve nesse canal e compartilha esse canal com as pessoas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse canal é bem pequenininho, né? Chama Diário Gibran, porque é isso, né? Eu no meu dia a dia arrumando o ar-condicionado da esposa e trazendo você junto comigo aqui na minha câmera, beleza? É isso, um grande abraço, no final tem mais vídeos para você ver. Tchau, tchau.